Olá pessoal, estou aqui novamente hoje para trazer algumas problemáticas a respeito do que seria o lugar de fala, que muitas vezes é compreendida de forma muito deturpada. Mas antes disso, solta a vinheta. Acredito que vocês já devem ter ouvido alguém dizer: você não pode falar isso não é o seu lugar de fala. Ou até mesmo ter lido algo sem nenhum fundamento ou baseado em coisas vazias e prejudiciais para os mais variados movimentos a respeito dessa temática. Bom, essa discussão ela veio à tona principalmente através de Djamila Ribeiro, que é uma feminista negra do Brasil, que traz várias temáticas bem pertinentes a respeito das questões identitárias negras aqui no Brasil. Djamila Ribeiro, ela cria um livro chamado Lugar de Fala, que tem sua primeira edição em 2017, que seria esse aqui. De lá pra cá, muitas coisas começaram a percorrer alguns caminhos que merecem um pouco de nossa atenção para o fato de que muitas pessoas não utilizam de forma adequada esse lugar de fala. O debate do livro de Djamila gira em torno de opressões estruturais que impedem certos indivíduos de determinados grupos de terem direito à fala. Para isso, no início do livro, ela faz um percurso analítico de como outros autores trabalham esse termo teórico. Mas o termo ele não foi criado por Djamila. Ela apenas abre uma discussão para essa pauta aqui no Brasil. Bom, esse termo ele parte de dois fundamentos. Segurem aí essa informação. O primeiro é que todo negro, por ele ser negro, ele tem uma personificação emancipatória. O que seria isso? Ou seja, o negro é um sujeito oprimido, superexplorado, é advindo da escravidão, tudo isso nós sabemos. Só que isso é um conceito universal. O que não significa que o negro tome sua particularidade e sua individualidade como um vetor de emancipação. Até mesmo porque o negro ele é uma construção social. Então, não é todo negro que vai ser contra o racismo e saber como esse racismo ele se estrutura. Não é somente porque a pessoa é negra que ela vai ser uma aliada. Vai estar a todo momento em luta contra o racismo. Então o que é que acontece? Uma pessoa branca ela vai ter mais dificuldade em compreender como esse racismo se estrutura, pois ela não sofre racismo. Um negro como eu, por exemplo, que fui chamado de macaco e quando minha mãe não tinha R$5 para eu na cabeleireira raspar meu cabelo, eu me negava à escola, eu vou ter mais facilidade de entender como esse racismo ele é estruturado. Só que isso automaticamente não quer dizer que pessoas negras vão falar corretamente sobre o que seja e o que não seja racismo. O segundo problema dessa teoria seria o lado político. Normalmente, quando se tem a ideia de lugar de fala, automaticamente atrela-se a noção de representatividade. Então, é a ideia de que temos que ocupar todos os espaços. Isso é problemático porque entende-se que determinadas instituições elas são racistas pela ausência de negros, quando na verdade seria o contrário. Eles não têm negros por serem racistas. E o negro ali não vai modificar a lógica desse funcionamento. O nosso papel é ocupar o espaço transformando as estruturas. Não é porque temos, por exemplo, um negro juiz que a instituição deixou de ser racista nem de encarcerar os corpos negros. Não é a nossa ocupação que vai mudar a lógica do sistema. Temos que entender isso. Voltando um pouco da discussão lá no início, o fato de uma pessoa ser negra não significa que ela saiba falar sobre o racismo e suas consequências. Muito menos estará representando nossas vozes oprimidas. Inclusive, ela pode chegar a dizer que nunca sofreu racismo, que o racismo é mimimi, que cota é esmola, e temos muitos por aí, Mas o fato dessa pessoa ter dito que nunca sofreu racismo não faz com que ela não tenha tido menos oportunidades e menos direitos e de estar dentro de uma raça oprimida. Precisamos quebrar a ideia de que a pessoa por sofrer opressão vai falar tudo bacana e vai dar uma aula sobre o conteúdo porque ela sabe tudo daquilo que a oprime. Porque não é assim. Às vezes alguém que não está dentro do ciclo de opressão sabe mais que o oprimido. É muito relativo.
A razão, ela está acima de qualquer coisa, sobretudo da identidade. Temos que ter o máximo de cuidado com essas pautas identitárias, para que não criemos guetos e ciclos cada vez mais fechados. Eu escuto muito, você não pode falar sobre gay porque você não é gay. Você não pode ser do candomblé porque você é branco. Gente, o lugar de fala ele não deve ser tratado como um ato para calar ninguém, mas de abrir um espaço para que diversas vozes elas sejam ouvidas e levadas a sério. E se você estiver tendo essa prática, você nunca entendeu o que significa o lugar de fala, pega um livro e vai estudar. É lógico que o movimento negro vai ser composto por negros e que o movimento feminista vai ser composto por mulheres. O que precisamos de aliados. Não é o negro que pratica o racismo, não é a mulher que pratica o feminicídio. Então, a lógica não é segregar as pessoas, é formar aliados na busca contra a opressão, permitindo que as vozes elas circulem e o respeito, o protagonismo, a liderança elas sejam respeitadas e efetivada. Precisamos abrir espaços mais saudáveis para que todos entendam seus privilégios e possam falar um pouco a partir do seu lugar social. A guerra de imposição nunca ajudou ninguém. Reflita. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê um joinha, deixe seu comentário, compartilhe. E quem não se inscreveu ainda, se inscreva. Até mais. Au revoir. Aí escuta, vai olhar aqui. Será possível, Vinícius? Tu tá gravando? Não, tô não. Tô comprando pão lá na padaria. Eu só vim pegar aqui R$2.